nós recebemos a salvação, e depois que a gente recebe essa salvação, eu creio, Cristo pagou os meus pecados, então Ele nos oferece um relacionamento e nos chama a um andar com Ele. É o que nós estudamos nas 3 lições até agora. Pensando nesse relacionamento com Ele, nesse relacionamento nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Agora você não é qualquer um. Isso daqui é a cura para muitos problemas emocionais que nós temos. Eu fui rejeitado, eu fui negligenciado, minha mãe fez isso, meu pai não me amava. Agora eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho acesso direto a Ele. Tem um monte de gente que reclama, porque meu pai nunca me ouvia, porque meu pai nunca me dava atenção. Nós temos um Deus que se preocupa conosco e nos dá todo o acesso à sua presença. Nós também somos amados, não só filhos, mas filhos amados por Deus. Um amor incondicional, provado de uma vez por todas lá na cruz, quando Ele entrega o Filho dele no nosso lugar. Nós estamos seguros, porque a garantia da nossa salvação não está em nós, mas nele. Não na nossa obediência, mas na obediência de Cristo. Não na nossa palavra, mas na palavra daquele que prometeu. Deus é fiel, o que Ele promete, Ele cumpre. E nós vimos sobre essa segurança em Romanos 8, 38 e 39, que diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também nós vemos essa garantia no fato de que o Gálatas 3:26 diz que somos filhos de Deus. 27 diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Deus olha para nós e a nossa vida está escondida em Cristo, e aí a nossa garantia está na pessoa de Cristo. E Deus olha para nós e vê Cristo. Pensando ainda nesse relacionamento de identidade, nós temos uma nova vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E pensando no andar, que foi a última lição, esse andar, ele é baseado em confiança. Nós podemos andar junto com Deus, nós podemos procurar fazer o que é certo, por causa do relacionamento que nós temos com Ele. Por causa desse relacionamento, nós podemos então confiar nele e andar junto com Ele. Por exemplo, quando a gente estudou lá em Gênesis capítulo 13, que fala do andar com Deus, que envolve o quê? Descansar no que Ele diz. Deus prometeu para Abraão: vou te dar essa terra. Ele não estava preocupado se Ló ia escolher o melhor ou o pior. Deus prometeu o que Ele vai me dar o melhor. Eu confio que o que Ele tem para mim é o melhor, então eu descanso nisso. Então andar com Deus envolve descansar no que Deus diz, no que Ele promete e na pessoa dEle, em quem Ele é. Eu posso descansar porque eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele não vai falhar. E eu lembro a minha filha, quando era criança, ela tinha 6, 7 anos, e a gente morava em Minas na época, tinha um barranco mais ou menos dessa altura, e quando eu ouvia pai, eu tinha que virar rápido, porque ela ia se jogar. No que ela falava pai, eu já tinha que virar, porque ela já tinha se jogado. Porque ela confiava que eu ia pegar. Ela era meio doida, mas ela confiava que eu ia pegar. E se eu não ouvisse, se eu não estivesse atento, mas aquele atirar-se nas mãos de Deus, é a confiança de que Ele vai cuidar. A gente sabe quem Ele é e sabe que Ele não vai falhar. Também a gente viu que andar com Deus envolve eu reconhecer que tudo que eu tenho e tudo que eu sou foi Deus que me deu, vem dEle. Também nesse andar eu sei que eu estou amparado e protegido. Deus disse para Abraão: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus disse para ele: eu sou o teu escudo e a tua recompensa vai ser muito grande. E aí Isaías capítulo 41 verso 10 fala assim: não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. A gente viu que esse andar envolve responsabilidade. Mesmo que Abraão tinha a salvação garantida em Cristo, por causa da sua confiança em Deus, ele errou e o erro dele trouxe consequências para a vida dele. Mas mesmo ele tendo errado, e quando a gente erra, traz consequências, o pecado é cruel, ele judia, ele não perdoa, ele traz consequências pesadas para a nossa vida, e aí a gente entende que Cristo me salvou, eu vou para o céu, a salvação é garantida, mas eu tenho que me preocupar com a maneira como eu vivo nesse mundo. Por quê? Aquilo que eu fizer vai ter consequências aqui na vida, nessa terra.
então eu vou procurar fazer o melhor por causa do meu Pai. Deus preparou um caminho bom para nós, como diz lá em Efésios 2:10, de boas obras, um caminho para a gente andar nele, um caminho correto. Eu vou procurar fazer o que é certo, eu vou procurar ajudar, eu vou procurar ser bom. Agora, quando eu erro, traz consequências? Traz. Mas existe o poder restaurador de Deus. Depois do erro de Abraão, Deus falou para ele em Gênesis 17:1: anda em minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Às vezes a gente pensa, eu nunca vou conseguir mudar, eu não vou conseguir ser diferente. E aí Deus está falando para Abraão: Abraão, perdoei o teu pecado, eu te estendo agora a restauração, porque no andar com Deus a gente encontra perdão, a gente encontra restauração e transformação. Anda junto comigo e você não vai ser mais a mesma pessoa. Eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar o seu viver, eu vou te ajudar e você vai ser uma pessoa diferente. O aperfeiçoamento vem através do andar dia a dia com Deus. Isso é comparado com o texto de Mateus, lá capítulo 11, versos 28 a 30, que fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tem dias que são difíceis, tem momentos que são difíceis, tem situações que são pesadas, e ele fala: vem para mim que eu vou te aliviar, que eu vou te ajudar. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo é a canga. E aí ele está dizendo: olha, anda aqui do meu lado, entra do meu lado, e você vai aprender de mim que sou manso e humilde. Na canga vão 2 bois, e antigamente alguns pegavam um boi chucro, colocava do lado do que estava acostumado, e aquele que estava acostumado ensinava do lado como que se andava na canga. Deus está falando para a gente, Jesus está falando para a gente assim: ó, eu estou aqui. Você quer aperfeiçoar a sua vida? Você quer mudar a sua vida? Você quer ser manso? Você quer ser humilde? Venha do meu lado, vamos andar juntos, e você vai aprender comigo como ser manso e humilde. O ser humano, no modo geral, é orgulhoso ou não é? Às vezes não demonstra, mas lá dentro ele é orgulhoso. E por querer fazer valer a sua vontade, nem sempre ele é manso. Então Jesus fala assim: vamos ser diferentes, vamos ter a vida transformada, anda do meu lado e eu vou aperfeiçoando a sua vida. Deus falou isso para Abraão, Jesus fez esse convite para nós, e é nesse relacionamento dele, próximo com ele, que encontramos perdão, restauração e transformação para a nossa vida. E é interessante esses passos aqui. Quando chega a história da mulher adúltera, em João capítulo 8, que alguns falam que é Maria Madalena, mas a Bíblia não fala que é ela, tá? A Bíblia fala que de Maria Madalena saíram 7 demônios. Aí teve uma época que numa das exegeses, um papa determinou, disse não, era Maria Madalena, mas a Bíblia em si não fala. Mas ficou na mente do povo que era ela. Mas tá, não tem problema, a questão não é essa. A questão é que a mulher adúltera estava lá jogada no chão, todos a acusando, apontando o dedo, ela com medo, com vergonha da situação, e Jesus fala para todo mundo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo vai embora. Ele pergunta: cadê os seus acusadores? Ela falou: foram embora. Aí ele falou: então eu não te condeno, perdão. A levanta, restauração, e vai, não peques mais, transformação. Ou seja, o perdão que ele oferece não é um passe livre para fazer besteira. Ele oferece o perdão, restaura, levanta quando estava jogada no chão, e agora vai e viva diferente. Não faça mais a mesma coisa. E esse é o processo do andar com Deus. Tá, o relacionamento com Deus vem através de dois passos. O primeiro é chegar-se diante do trono de graça. É o relacionamento pessoal, é a conversa, é abrir o coração diante de Deus. E muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu estou passando por isso, por aquilo. Fala para Deus. E uma vez uma pessoa falou assim para mim: ah, mas ele vai achar que eu sou mal educado se eu falar isso para ele. Vai para o livro de Salmos e olha os salmistas falando. Muitas vezes eles estão lá reclamando, chorando, reclamando de Deus, porque Deus permite no livro dos Salmos que o homem abra o seu coração diante dele, e depois Deus dá a resposta para esse ser humano. Então você encontra em Salmos algumas coisas que você pensa: como que um cara desse, que diz que amava a Deus, está falando isso agora? Ele estava abrindo o coração. E aí depois de abrir o coração, ele encontrava em Deus as respostas para os seus dilemas. E é interessante isso no dia a dia. Às vezes alguma pessoa pensa, chega e fala assim: me dá um conselho sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso?
E a pessoa fala bastante, lá 1 hora, 2 horas. Depois ela diz assim, depois de uns dias: ah, mas foi tão bom aquela nossa conversa, eu aprendi tanto. Mas você falou 1 minuto ou 2 e a pessoa 1 hora ou 2. Mas ela precisa do derramar, do abrir o coração, para pôr os pensamentos em ordem, para conseguir depois saber como agir. E isso que Deus está falando para a gente. Chega para mim, vem para o meu divã, se coloca aqui e abra teu coração, fale tudo para mim. E aí eu vou te ajudar a colocar os seus pensamentos em ordem, falar ao teu coração e ajudar você no dia a dia. Então esse relacionamento com Deus traz esse momento de intimidade, de amizade com Deus. E o andar, ele vem pelo ouvir e atender o que Deus diz. E a gente viu lá em Romanos, capítulo 3, versos 3 e 4, se alguns não creram na mensagem, a infidelidade deles anula a fidelidade de Deus? E a resposta? De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Muitas vezes nós vamos ter ideias na nossa mente, vamos ouvir coisas na televisão, vamos ler artigos ou em livros, e aí algumas dessas coisas vão confrontar com o que a Bíblia diz. E aí eu vou ter que escolher em quem eu vou acreditar. E aí a Bíblia sempre fala: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós vivemos hoje num momento, pensando nesse ponto, nós vivemos hoje um momento onde há muita agressão entre as pessoas, mas muita agressão contra a mulher. Por quê? A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma vai envergonhar os seus pais. Quer dizer, se você não põe limites para a criança, ela vai fazer bobagem. Nós vivemos uma geração onde dizem que pode fazer tudo, não pode negar nada para o filho. Já ouviram isso? Aí ele cresce, todo mundo fazendo todas as suas vontades. E aí ele casa ou tem uma namorada e um dia ela diz não. E ele não aprendeu a ouvir não. E aí ele se ira de tal forma, porque ele não sabe lidar com não, e resulta em agressão. Então, existe uma teoria, um momento que as pessoas querem que deixe livre para fazer o que quiser, mas os resultados disso são quais? Hoje a sociedade está vivendo o resultado disso, de não ouvir o que a Bíblia diz. Ponha limites nos seus filhos. Em Hebreus 4:12, esse a gente nunca leu, vamos ler agora? Lá no finalzinho da Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 4. Aliás, na Bíblia fala sobre a vara, não fala? Fala sobre vara também. Então a Reni falou aqui, a Bíblia fala sobre vara, fala que a estultícia, fica à vontade. Se mais alguém quer a Bíblia, tem aqui, gente. Precisa. A Bíblia diz que a estultícia. O que é a estultícia? Aquela intenção, aquela índole para fazer um erro ou para fazer bobagem, está ligado ao coração da criança. Ou não está? Pequenininho, ele já tem o dom, né? Já tem o dom. Aí fala que às vezes vai precisar a vara para corrigir a criança. Agora, quando fala vara, não é espancar, não é judiar, não é machucar, mas uma correção, um falar com um pouco mais de intensidade, numa região que não machuca, que tem 2 airbags ali para fofar, para não quebrar nada, não machucar nada, faz bem para a criança entender que tem limites, ou um castigo, ou o que seja. A Bíblia cita essas coisas. Tá, Hebreus 4:12. Vamos ler ali, alguém que quiser ler, pode ler. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela penetra. Tem coisas que às vezes a gente não sabe discernir direito. Será que eu quero isso porque é algo bom, ou será que é porque tem que ser do meu jeito? A gente não luta com isso muitas vezes? Será que é porque é o correto, ou porque eu estou usando daquilo que eu gosto para conseguir o que eu quero? O ser humano é assim. Então como que a gente divide? Onde a gente chega para isso? A palavra de Deus vai ser o limitador, vai mostrar para a gente, vai ser o divisor de águas entre o certo e o errado. Às vezes eu posso me enganar. Em Jeremias 17:9 fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
E a gente ouve muito o pessoal dizer o quê? Siga o teu coração. Só que se ele é corrupto, então eu tenho a palavra de Deus que me ajuda a chegar lá no meu âmago para discernir se é algo bom ou se é algo ruim, porque às vezes eu tenho dificuldade de enxergar isso. E ela cita duas expressões fortes. Ela é viva. Por que ela é viva? Porque o que funcionou 2000 anos atrás, 4000 anos atrás, também funciona hoje. Aquilo que era verdade lá também o é hoje. Os princípios que estão funcionando por 4, 5 mil anos são vivos. Aí você fala, como assim? Tem coisas que você encontra de conselhos escritos lá em Provérbios, na época do rei Salomão, 3000 anos atrás praticamente, que são extremamente atuais hoje. E ela é eficaz. Ou seja, se eu colocar em prática, vai funcionar. Por exemplo, na discussão do casal, um fala alto, o outro vai responder mais alto ainda, não é assim? E Provérbios diz o quê? A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. A maneira como eu respondo vai ser determinante se eu vou pôr mais lenha na fogueira ou se eu vou conseguir lidar com a situação para abrandar essa situação e chegar num ponto onde a gente pode conversar como duas pessoas civilizadas. Então, o que a Bíblia fala é vivo, é eficaz. A Bíblia é suficiente para a minha vida, ela é eficaz, ela é viva, ela transforma a minha vida. Vamos ver um exemplo ali na vida de Abraão. A gente já estudou essa história em Gênesis capítulo 22, mas eu quero trazer alguns princípios aqui e algumas explicações. Deixa marcado Hebreus, que daqui a pouco a gente vai voltar aí, tá? Em Hebreus 11. E a Bíblia fala pra gente que Deus coloca Abraão à prova, e aí essa expressão é importante para a gente entender o texto. Deus estava provando Abraão. Deus nunca permitiu ou aprovou o sacrifício humano. Ele condena isso em Deuteronômio capítulo 18. Mas aqui ele põe Abraão à prova, e aí Abraão vai e leva o filho dele, certo? Versículo 5 agora. Alguém pode ler? Gênesis 22, 5. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. E o interessante é que ele cita voltaremos, ele não diz voltarei. Ou seja, eu estou subindo, ele sabia que o filho dele deveria ser morto lá em cima, certo? Mas ele, quando está lá em cima, quando ele está subindo, ele fala para os empregados: fiquem aqui, nós voltaremos. Isso mostra que a fé dele estava de que Deus não falharia. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus não ia falhar. Ele confiava na pessoa de Deus e naquilo que Deus havia dito. Deus disse que de Isaac viria uma grande nação, e dessa nação viria o Salvador. E agora Deus pede Isaac, ele falou, bom, Deus não vai falhar, Deus prometeu isso. Agora, ele vai fazer alguma coisa lá em cima. E o livro de Hebreus conta o que passou na cabeça de Abraão. Hebreus 11, versos 17 a 19, vamos ler lá. Hebreus capítulo 11. Versos 17 a 19. Alguém pode ler, por favor? Pela fé, Abraão, quando pôs da prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as pragas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, o onde também figurativamente o recomendou. Então, quando ele subiu, ele sabia, Deus não vai falhar nas promessas. E aí ele falou assim: se Isaac morrer, eu sei que Deus é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos, mas eu vou voltar com meu filho. Ele nem precisou chegar ao ponto de matar Isaac. O plano de Deus era melhor do que o que passava na mente dele. Mas é interessante que ele subiu na certeza, Deus não vai falhar.
E se o meu filho morrer, Deus vai ressuscitar ele, porque Deus vai cumprir as promessas que ele fez. Deus é fiel, o que ele promete, ele cumpre. Voltando então em Gênesis capítulo 22, versos 7 a 8. E vocês estão vendo que nessa segunda fase, algumas horas nós vamos em partes que nós estudamos e ampliamos para as lições que nós estamos aprendendo agora. Versos 7 a 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Duas verdades para nós pensarmos aqui. A primeira é que a confiança dele estava em Deus. Deus vai providenciar, Deus não vai falhar, meu filho. E de fato Deus providenciou o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Uma outra coisa importante, pensando para os pais: seguiam ambos juntos. Duas vezes nesse texto aparece isso. A importância do exemplo e do ensino do pai para com os filhos. Porque ele pegou e ele ensinou o filho sobre o sacrifício. Isaac perguntou do cordeiro porque ele sabia, ele acostumou, ele via, ele aprendeu aquilo com o pai. E os dois caminhando juntos. Nós precisamos ver, nós podemos ver na Bíblia e precisamos colocar em prática os princípios para uma família feliz. E um dos princípios é que os pais, e aqui no caso o exemplo é o pai especificamente, seja exemplo para o filho, na sua forma de ensinar, no que ele diz e na sua conduta. A importância de tirar um tempo e estar junto, andar junto, caminhar junto, para que o filho se sinta seguro e aprenda. Isaac foi lá para cima, podia ter corrido, ele era mais jovem, mais forte, acabou se sujeitando, porque sabia: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas meu pai confia em Deus, esse Deus é poderoso e eu vou ficar aqui. Então a importância do pai estar junto com os filhos para que possa influenciar a vida deles. É pela conduta, é pelo dia a dia que a gente influencia a vida deles. Hoje muitos pais estão perdendo seus filhos, porque quem está ensinando os filhos é a TV, é o YouTube, é programas perniciosos que tem, e os pais acabam perdendo os filhos por causa disso. Então é importante nós como pais, o exemplo, o andar junto, o gastar um tempo. Às vezes cansa, com certeza. A tarefa muito importante, uma das mais importantes do mundo, que é a paternidade ou a maternidade, que é ter filhos e criar filhos, foi dada a amadores. Todos nós entramos para aprender. Só que nesse processo nós temos exemplos e princípios bíblicos que nos norteiam, nos ajudam a saber como devemos fazer. E a necessidade de gastar um tempo, de andar junto, de ensinar através das palavras e do exemplo é muito importante. Verso 11. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Pode ler o 12 também, por favor. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então, eu sei que você teme a mim, você não me negou o teu filho. E aí ele passou na prova. Muitas vezes nós somos provados nessa vida. Algumas vezes é Deus que nos prova, como foi Abraão, às vezes são circunstâncias do mundo. Mas em todo momento de prova que nós passamos, se tem um objetivo final, que é o quê? A aprovação. Quando você está na faculdade, na escola, você passa pelas provas, e o objetivo é que você seja aprovado naquilo para receber o canudo. Na vida também nós passamos por certas provas, e no momento das provas que nós passamos, se nós conseguirmos ser aprovados, aí nós saímos dali melhores. Deixa marcado aqui, vamos em Tiago. Tiago é depois de Hebreus, tá? Teria muitos versos para ler. Lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, depois de Hebreus.
E interessante que esse texto ele traz algo que parece estranho para a gente. Nós não vamos ter tempo para nessa segunda fase estudar o livro de Tiago, mas é um livro extremamente prático, tá? Muito prático. E aqui vocês vão ver que nesse ponto é prático. Ele fala no capítulo 2 que a fé sem obras é morta. Em que sentido? Você tem fé, essa fé deve ser vista pela sua prática, pelo seu dia a dia. Nós não somos salvos pelas obras, as obras devem ser o resultado da nossa fé colocada em Cristo. No capítulo 4 fala de onde vêm as brigas, de onde vêm as discussões, de onde vêm os problemas? Da cobiça, porque a gente quer as coisas do nosso jeito. No capítulo 3 fala sobre a língua, que a língua tem um poder devastador e destruidor, e é comparado com o fogo que destrói tudo, uma pequena fagulha destrói tudo, e ela é comparada com uma peçonha mortal, ou seja, veneno de cobra, porque tem o poder de matar. E aí no capítulo 1, verso 2, é assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Mas quando eu estou passando por provação, eu quero chorar, não quero ter alegria. Mas por que ele fala isso? Verso 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, na hora da aprovação, nossa vida é lapidada. Então o ouro, ele é lapidado como? Ele vem cheio de impurezas, é colocado no fogo, aí o ouro fica lá virando líquido, vem com a peneira e tira as escórias, tira as impurezas, e aí depois o ouro fica bonito e valioso para a gente. Quando Jó sofreu tudo que ele sofreu, no capítulo 23 ele fala assim, ó: prova-me e sairei como ouro. Na hora da provação, é uma hora que o calor vem, que sacode nossa vida, que mexe com a nossa estrutura, mas é na hora onde a gente pode aproveitar lições muito preciosas para a nossa vida. E o versículo 12 fala assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, na hora da aprovação, quando a gente passa por ela, se a gente for aprovado, Deus promete que vai nos recompensar por isso. Existe uma promessa para essa vida, que é: você passou por isso, você vai sendo aperfeiçoado. E existe uma promessa para a eternidade, que você passou por isso, você vai ser recompensado por Deus, por ter sido aprovado no momento da dificuldade da aprovação. E Abraão passou pela prova e foi aprovado. No verso 13 lá, só a gente lembra que Deus providenciou o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. E aí a gente pode só recapitular, pensando na questão da salvação. A garantia da nossa salvação não está em nós, está na misericórdia de Deus, está na fidelidade de Deus e na provisão de Deus. No meio, vamos pensar na vida de Abraão. Ele confiou em Deus, ele serviu a Deus, mas teve um momento que ele deu a desviada dele. Essa desviada foi um pensamento errado, uma ideia errada, que trouxe consequências para a vida dele. Mas a salvação dele ainda era garantida pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus e pela provisão de Deus, que mandou o Salvador para morrer no nosso lugar. A gente não deve viver pecando, não deve fazer o que é errado, não deve ter uma conduta inapropriada. Deus não quer isso da gente. Porém, se houver um deslize no caminho, como aconteceu com Abraão, a garantia da salvação não está na minha fidelidade, mas na fidelidade daquele que prometeu, que é Deus. Não está na minha obediência, mas está na obediência de Jesus Cristo, que foi fiel até a morte, morte de cruz, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então a gente lembra que a garantia está no que Cristo fez por nós. Porém, eu tenho uma responsabilidade no meu andar, no meu dia a dia. No capítulo 25, Isaac, voltando lá em Gênesis agora, capítulo 25, versos 20 e 21, Isaac tinha um problema, que não podia ter filhos, né? E porque a mulher dele era estéril, e aí o que ele fez? Verso 21, alguém pode ler? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu a sua oração. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Tá. Então,
ele orou, ele tinha um problema. Ele queria ter filhos, a mulher dele era estéril, ele não podia ter filhos. Então, ele orou e ele colocou diante de Deus o seu problema. É a questão, o que é a oração? É o relacionamento pessoal com Deus, com o meu pai. Eu sou um filho, pai, eu estou precisando disso. O problema dele é que ele queria ter filhos, a mulher era estéril, ele precisava que Deus fizesse um milagre. O nosso problema pode ser outro. Pode ser uma injustiça, pode ser uma difamação pela qual ele passou, um problema de saúde, uma situação financeira. Tantos problemas que surgem no mundo e surgem na vida de todo mundo. Não importa se você tem dinheiro ou não tem, não importa se você é estudado ou se você não tem estudo, todos passam por problemas. E eu posso chegar diante do meu pai, como a gente aprendeu na oração do Pai Nosso, ter um relacionamento com ele, de intimidade com meu pai, de comunhão com ele, e de dependência dele, porque eu sei que ele é que cuida de mim, é ele que dá o pão de cada dia. E eu preciso dele para esse pão de cada dia, eu preciso dele para o perdão, eu preciso dele para a restauração, eu preciso dele a cada momento, a cada dia. E Efésios 3:20 fala o que é essa oração, o que é isso? Vamos olhar lá, Efésios 3:20. Efésios é no Novo Testamento, é um pouco antes de Hebreus. Então, fica entre Romanos e Hebreus, fica nesse meio do caminho. Tá? Então, ali, Efésios. Éfeso é uma cidade da Turquia, capítulo 3, e a gente nos outros estudos foi várias vezes nesse livro, vendo verdades que nós temos em Cristo. Lembra que no capítulo 1, verso 3, a gente estudou que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí vai dando, nós somos perdoados, fomos remidos, comprados para Deus, redimidos, nós somos predestinados, quer dizer, Deus preparou, tem um destino traçado para a gente, fomos selados pelo Espírito Santo em Cristo. E aí ele termina o capítulo 3, e aí você entende o livro um pouquinho. Efésios, capítulos 1, 2 e 3, fala da parte doutrinária, fala da posição que nós temos em Cristo. O que nós somos em Cristo? Fomos abençoados em Cristo, filhos de Deus, selados, garantidos. Aí ele termina com esse verso, tá? E aí no capítulo 4 até o capítulo 6 fala como deve ser o nosso andar. Vai falando de um modo digno da salvação que você recebeu. Ande na luz e não nas trevas. Ande no Espírito. Marido, ame a sua esposa. Esposa, respeite o marido. Os dois precisam de amor e respeito para o casamento funcionar. Pai, não irriteis vossos filhos. Filhos, obedeçam aos pais. Patrão, não ameace os seus funcionários. Funcionários, sirvam ao seu patrão como se você estivesse servindo a Deus, mesmo que ele não esteja olhando o trabalho. E vai dando o dia a dia da gente. E aí ele termina a parte, a transição entre a parte teórica, entre a nossa posição e o andar, ele termina dizendo assim, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é, o que é oração? É lançar-se, é confiar naquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós temos ideias, nós pedimos algumas coisas e Deus tem planos superiores e Ele pode fazer muito além do que nós pedimos ou que nós pensamos. Voltando lá em Gênesis capítulo 25, nós conhecemos a parte que fala de Jacó e Esaú, e cita que Esaú era mais velho, Jacó era um pouco mais novo, e a gente vai estudando isso do 24 até o 33, e aí Esaú chega e queria comer aquele cozido de lentilhas, e Jacó propõe uma troca. Para a gente entender a troca, envolveu o seguinte: Esaú, mesmo que eles fossem gêmeos, Esaú saiu primeiro, então logo ele teria o direito de ser o filho mais velho. O filho mais velho, culturalmente, ele levaria as promessas, através dele as promessas seguiriam. Só que Esaú não acreditava nisso, não dava importância nenhuma para isso, e Jacó dava.
E aí Jacó propõe, então tá bom, você quer comer muito essa minha comida? Então tá, eu te dou a comida e você me dá o direito de ser o filho mais velho. E aí verso 34. Jacó deu a Esaú pão e um guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esaú falou assim: hoje eu quero comer esse guisado. Então não importa o que é certo ou o que é errado, não importa se Deus ia me abençoar ou não, o que eu quero tem que ser agora. Era o cara do momento. Muitas pessoas vivem assim hoje: eu vou curtir a vida, eu vou pensar em Deus quando ficar velho. Só que amanhã pode ser tarde demais, a gente nunca sabe. Eu quero do meu jeito agora, e depois que eu conseguir o que eu quero, eu vou pensar em Deus. Então nós temos a tendência de ser obstinados para querer as coisas que a gente quer na hora que a gente quer. A nossa tendência natural é essa. E por causa disso, às vezes nós vendemos caro, porque na nossa pressa, no nosso impulso, fazemos negócios que depois nos arrependemos. Tomamos decisões que prejudicam o nosso andar. Damos passos que nos fazem cair depois. E Esaú, nessa ânsia dele, ele não quis saber do que Deus havia prometido. Ele simplesmente preferia um prato de lentilhas. E muitas vezes nós trocamos as verdades de Deus, os ensinamentos dele, pelos pratos de lentilha que são oferecidos para nós por aí. Às vezes pode ser o prazer momentâneo do pecado, às vezes pode ser um benefício em alguma situação, e muitas vezes nós passamos por aquilo, tomamos aquela decisão, damos aquele passo, e lá no fundo a gente pensa depois: eu não devia ter feito isso, eu fui impulsivo, eu não levei em conta o que Deus disse, eu me arrependo de tomar essa decisão porque eu sabia que eu estava agindo errado. Mas muitas vezes agimos como Esaú, sendo precipitados, ou impulsivos, ou obstinados para conseguir o que nós queremos, na hora que nós queremos. Um pouquinho para frente, e aqui a história de José nos traz outros exemplos do viver, do andar com Deus. E eu acho interessante essa história de José, e nós não vamos ler todos os versos, porque nós já estudamos na primeira fase, mas ela traz algumas coisas muito importantes para nós, sobre a vida de José e o andar com Deus. José era um jovem, 17 anos, e era o filho obediente do seu pai. O pai o amava, os filhos o odiavam porque ele entregava, era o dedo duro da família, contava as besteiras que os irmãos estavam aprontando, mas enquanto filho ele procurou agir corretamente como um bom filho. Ele é vendido como escravo, humilhado. Ele passa por uma situação que muitos hoje não aguentariam essa dor. Imagina só você ser rejeitado pelos seus irmãos, eles desejarem a sua morte, você ser vendido como escravo, nunca mais ver seu pai que te amava. Imagina a dor que é você se sentir atacado, humilhado pelos seus próprios parentes, amigos, pessoas que deviam ser próximas e te amarem, e você passar por tudo isso. E aí, no capítulo 39, versos 1 e 2, esse a gente vai ler para relembrar bem. Capítulo 39, versos 1 e 2. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja que ele foi vendido como escravo. Porém, enquanto ele estava lá como escravo, Deus cuidou dele. Não tinha mais um pai que o amava ali do lado. Não tinha mais as pessoas que ele conhecia. Talvez a mãe dele já havia falecido também, né? Então ele não tinha mãe, que tinha falecido. O pai agora achava que ele estava morto. Não tinha mais ninguém por ele nesse mundo. E Deus o sustentou e cuidou dele na sua diversidade, no mal que fizeram contra ele. Os irmãos fizeram mal contra ele, e como resultado disso ele estava sofrendo,
Mas Deus não o abandonou no meio dos momentos difíceis pelos quais ele estava passando. Lá ele ficou como mordomo. Versículo 3: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Ele era o filho obediente do pai. Enquanto filho, procurou agir de uma forma correta. Agora é um escravo. Ele podia dizer assim: quer saber, eu sou escravo, vou fazer qualquer coisa, vou fazer de qualquer jeito. Eu sou escravo mesmo. Eu estou sozinho nesse mundo. A vida acabou para mim, não faz mais sentido. Mas não, eu sou um escravo, vou fazer o melhor. Porque eu não estou servindo Potifar, eu estou servindo a Deus. E aquele homem, o chefe dele, olha para ele, o dono dele olha para ele e fala assim: esse rapaz está agindo direito, olha como é a conduta dele, tudo que ele faz parece que Deus ajuda ele a fazer, porque as coisas andam bem, eu vou colocar ele de mordomo. Então, quando ele era o queridinho do papai, ele agia direito. E quando ele foi escravo, ele continuava tendo a mesma conduta. Ele não deixou que as pancadas da vida fizessem com que ele parasse de servir a Deus e de procurar fazer o que é certo. Aí vem a mulher de Potifar e quer dormir com ele à força. E ele diz não. E a razão que ele usa para negar, quando ela vem e o assedia e o agarra até, olha só, versículo 9: ele é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? E ele especifica: eu não posso pecar contra o meu patrão, contra o meu senhor, contra o Potifar, e muito menos pecar contra Deus. Talvez ela nessa hora estivesse falando para ele: mas ninguém vai ver, mas ninguém vai saber. Não importa, Deus viu, Deus sabe. Ele tinha um temor para com Deus. Eu não vou fazer o que é errado, não é porque os outros vão me recriminar, não é porque os outros vão falar alguma coisa, não é porque a justiça pode vir contra mim. Eu não vou fazer errado porque é contra Deus, e Deus sabe de tudo, e Deus é tudo. E eu temo a Deus, não ao Potifar, não à polícia, eu temo a Deus. Ele age corretamente. Aí a gente fala assim: mas por que então Deus deixa ele para a cadeia? Nós sabemos, pelo que nós vimos na palavra de Deus, que ele passou pela cadeia, e tudo que aconteceu com ele lá, e depois ele foi colocado como governador do Egito. Se não houvesse essa confusão toda que essa mulher armou, o copeiro não o conheceria, Faraó não saberia quem é ele, ou seja, mesmo na maldade que fizeram contra ele, Deus guiou o caminho para levá-lo a um lugar bom. Deus não o abandonou. E uma outra coisa curiosa, ele poderia ter falado assim: quer saber? Eu estou largado nesse mundo, eu sou jovem, não sou casado, essa mulher está vindo para cima mesmo, eu não vou negar. E ele podia ter encarado a coisa, mas ele falou: primeiro eu temo a Deus. É esse o princípio da nossa conduta. Eu não faço o que é certo por medo da polícia, por medo do patrão, por medo de uma autoridade. Eu faço o que é certo porque eu conheço a Deus e eu sei o que Ele quer de mim. E não importa o que os outros digam, não importa se vão zombar de mim, não importa se vão dizer que eu sou frouxo, que eu não sou homem, porque o que seja que for, eu vou servir a Deus, porque eu dou contas para Ele. Aí ele foi jogado na cadeia, olha o verso 20, alguém pode ler? E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. Pode ler o 21 também, por favor? O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. Então, mesmo na hora em que ele foi injustiçado, Deus não o abandonou. Não importa o que acontecesse com ele, Deus estava com ele. E para a gente ganhar um pouco de tempo, os próximos versos eu vou colocar aqui na tela, porque a gente ganha tempo para ler. Em Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho? Muito difícil. Mas tem uns casos de louco que a gente vê na televisão, raramente, não é? Mas acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode acontecer isso?
mesmo que chegue a isso acontecer, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei. Se chegar no absurdo de uma mãe esquecer de um filho que mama e esquecer de cuidar dele e deixá-lo à morte, Deus não se esquece da gente. Os irmãos se esqueceram dele, aquela mulher mentiu para ele, mas Deus não se esqueceu dele. Um outro texto está em Salmo, capítulo 68, verso 5. Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua morada. É Ele que é o pai dos órfãos, é Ele que é o juiz das viúvas. Principalmente numa época no passado, onde a mulher não tinha voz, onde a palavra dela não tinha valor no tribunal. A mulher, quando ficava viúva naquela época, não tinha aposentadoria, não tinha segurança nenhuma. E Deus está falando: a sua segurança está em mim, porque eu não vou te abandonar. Outro verso está em Hebreus capítulo 13, verso 5, e ele está dentro de um contexto de avareza. Ele diz assim, ó: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei e jamais te abandonarei. Boa parte dos problemas que nós enfrentamos é por causa da nossa cobiça, da nossa avareza. Não é errado você trabalhar, você fazer um pé de meia. A Bíblia fala que o prudente, ele faz essas coisas. Não é errado isso. Agora, eu viver preso com essas coisas e não aprender a estar contente com o que Deus me dá, com o que eu tenho hoje, faz com que eu possa viver uma vida miserável. Porque quando eu não estou contente, eu posso ganhar 1.000 e estar descontente, 5.000 e estar descontente, 10.000 e estar descontente, 100.000 e ainda continuo descontente, porque é o problema do meu coração. O contentamento é uma arte, é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. E como que a gente aprende esse contentamento? É lembrar que Deus nunca vai me deixar e jamais vai me abandonar. E é isso que aconteceu com José. Deus nunca o deixou, Deus nunca o abandonou. E aí ele foi colocado como governador muitos anos depois, 13 anos depois. Passou 13 anos entre ser um escravo e ser colocado como governador, entre cadeia, escravo, mordomo. Nessas fases da vida, nessa montanha russa da vida dele, passaram-se 13 anos. E é interessante o que Faraó viu nele, versos 37, capítulo 41 de Gênesis, versos 37 e 38. Gênesis 41, versos 37 e 38. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Então, o que impressionou ele foi assim: calma aí, onde a gente vai achar um cara desse, que Deus dá sabedoria para ele, que o Espírito de Deus o move, o orienta para falar as coisas e dar conselhos sábios? O que impressionou o Faraó não foi a postura dele, não foi a sabedoria dele, mas em que naquele momento em que ele falava dizendo assim de uma forma clara: Deus fez isso para Faraó saber. Quando o Faraó chama ele no começo do capítulo 41, fala: ouvi dizer que quando você ouve um sonho, você o interpreta. A resposta dele foi o quê? É porque eu sou cheio do poder, é porque... Não, a resposta dele foi assim: isso não está em mim, é Deus que vai dar a resposta. Você quer saber se alguém está falando de Deus ou não? Se alguma igreja fala de Deus ou não? Onde que há a glória? É para a pessoa, para o cara que diz que está falando, fazendo, revelando? É para a entidade, porque é na nossa igreja que tem poder, nas outras não? Ou a honra e a glória é para Deus? Isso é um termômetro muito simples, e a maioria cai nesse. Quando passa nesse crivo, cai. Porque a honra é dada ao homem, ao líder, à pessoa, à entidade, e não a Deus. E quando José é questionado, ele fala assim: a resposta está em Deus e não em mim. E isso fez com que Faraó ficasse impressionado e o colocou na posição de autoridade por causa da submissão e da humildade dele de admitir: eu preciso de Deus para fazer o que eu estou fazendo. Eu preciso de Deus para dar a resposta que eu estou dando. E isso impressionou ele, porque José tinha um relacionamento com Deus. E ele tinha um andar, como filho, como escravo, como prisioneiro, o mesmo andar, o mesmo compromisso.
E agora, como governador, e ele já estava com 30 anos quando foi colocado como governador, ele continua com o mesmo compromisso de andar com Deus. Ele não deixou com que as coisas difíceis o afastassem de Deus, e ele não deixou que o momento, a posição o afastasse de Deus, o poder o afastasse de Deus. Existe um ditado que diz assim: você quer conhecer uma pessoa, ande com ele. Se você quer conhecer o caráter dele, dê o poder para ele. Ali ele manifesta quem ele é. José não deixou o poder subir a cabeça, ele ainda servia a Deus. Não importa o que acontecia na vida dele, ele tinha uma constância de relacionamento e andar com Deus. E é isso que Deus quer da gente. Você está num momento difícil? Ande com Deus, se relacione com Ele, derrame o seu coração diante dele. Está num momento bom? Não deixe de reconhecer tudo aquilo que Ele tem feito por você, e continue confiando nele, naquilo que Ele pode te ajudar, e pode continuar te ajudando mesmo nos momentos bons, porque é um relacionamento que eu tenho com Deus. Não é as circunstâncias que ditam como vai ser o meu andar ou o meu relacionamento com Ele. O que dita é o meu relacionamento e não o contrário. E aí chega no capítulo 45, ele passa pela prova de fogo. Os irmãos aparecem ali, né? E aí nós olhamos, e aqui a gente vê o poder da graça de Deus na vida de uma pessoa, o poder do amor de Deus na vida de uma pessoa. Porque pensa tudo que ele sofreu por causa dos irmãos dele, não foi? Se a gente tem poder na hora, eu sou o governador, eu posso mandar prender, mandar matar, fazer o que for. Numa hora dessa, opa, um dia da caça, o outro do caçador. Agora nós vamos conversar aqui um pouquinho, né? Eu tenho poder aqui, Farol? Chama a mulher do Potifar aqui, nós temos uma continha para acertar. Agora chegam os irmãos lá na frente. Agora vocês vão ver, vocês vão pagar tudo que vocês fizeram para mim. Mas não foi assim. Vamos lá, capítulo 45, versos 1 a 4. Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Veja que agora José está diante daqueles que foram os causadores de todo o sofrimento que ele passou por anos. E aí ele fala: meu pai está vivo. José não teve amnésia, tanto que ele diz: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Não foi tão simples esse momento para ele, porque o choro mostrava que havia uma luta dentro dele naquele momento. Aquela situação do passado que ele lutou, que ele venceu, que ele foi de direito diante de Deus, que ele trabalhou de uma forma adequada aquilo tudo, no momento do confronto com a situação difícil, ele chorou. Naquele momento houve um embate, mas aí ele tinha uma escolha. Ele poderia ceder às suas emoções e se vingar dos irmãos, ou reconhecer tudo que Deus fez na vida dele e perdoar os irmãos. E olha o que ele faz, versos 5 e 6. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura, nem colheita. Ele fala assim: olha, foi vocês que me venderam, foram vocês que me trouxeram até aqui, mas Deus trabalhou nessa circunstância, Deus trabalhou no meio disso, e hoje eu posso estar vendendo alimento para as pessoas para conservá-las em vida. Então vocês fizeram mal, mas Deus reverteu isso em bem. Versos 7 e 8. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra,
e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ou seja, Deus trabalhou no meio das circunstâncias difíceis. E porque Ele trabalhou, hoje eu estou nessa posição. E porque Ele trabalhou, hoje eu posso fazer algo diferente. Porque Ele trabalhou, posso ser alguém que vai abençoar a vida de vocês. José reconhecia que no meio das adversidades, das pauladas da vida, Deus cuidou dele. Ele reconheceu a mão de Deus trabalhando nas horas mais difíceis. Existe uma história inventada, mas que traz uma ilustração para a gente, de um rei que tinha um súdito e ambos saíam para caçar. Sempre estavam caçando. Um dia foram apanhados por uma tribo de canibais. Um dia um leão pulou na frente deles e comeu 2 dedos da mão do rei. O súdito ajudou, salvou a vida dele. E tudo que acontecia, esse súdito falava: rei, Deus sabe o que ele faz é o melhor para a gente. E o rei aquele dia estava muito bravo porque estava sem os dedos já. E aí o súdito falou: rei, Deus sabe o que ele faz é o melhor para a gente. Aí o rei ficou bravo: você está falando isso porque não foi a sua mão que o leão comeu. E aí ele repete a frase, o rei fica com mais raiva ainda e põe ele na cadeia. 1 ano depois, o rei volta lá: e aí? E aquela frase que você gosta de falar? Falou: rei, Deus sabe o que faz, o que ele está fazendo é o melhor para mim, não sei, não entendo, mas eu confio nisso. E o rei vai caçar com outro súdito e é apanhado por uma tribo de canibais. Os canibais almoçam o súdito e o rei já está pensando que ele ia ser a sobremesa ou a janta. E aí os canibais olham para ele e falam: vai embora. Por quê? Não, a gente não come gente que tem defeito, você tem 2 dedos faltando na mão. Aí ele lembrou daquela frase: Deus sabe o que faz. Aí ele vai para a masmorra lá, vai para o cárcere e fala para o seu súdito: olha, agora eu entendi aquela frase, explicou toda a história, eu estou vivo porque eu não tenho os dedos. Aí o outro fala assim: tá vendo, rei? Deus sabe o que ele faz é o melhor para mim, para a gente. Aí o rei fala: mas na minha ignorância ficou 1 ano aqui na cadeia. Aí ele fala: Deus sabe o que faz, senão eu tinha sido o almoço dos canibais hoje. Às vezes a gente não entende as razões pelas quais as coisas acontecem na nossa vida. Alguns dos problemas somos nós mesmos que trazemos para nós, são consequências dos nossos erros. Outros, não. São circunstâncias que vieram e nos atacam. Mas eu tenho que saber que eu tenho um Deus que trabalha em meu favor. Em Romanos 8, 28, vamos ler lá? Romanos 8, 28. Romanos é lá no Novo Testamento, perto de Efésios. Tem um verso que ajuda muito a gente na hora que a gente está sofrendo. Romanos capítulo 8, o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu posso não entender, mas se eu acredito num Deus que tem o controle de tudo, que me ama e que trabalha em meu favor, eu posso saber que no meio das circunstâncias difíceis, Ele pode fazer aquilo cooperar para o meu bem. Ele pode trabalhar naquilo de ruim que fizeram contra mim e fazer aquilo virar em algo bom lá na frente. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo Deus, muitas vezes eu não vou entender, muitas vezes, mas eu sei que Deus trabalha e Deus faz com que isso coopere para o meu bem. E aí, voltando lá no texto de Gênesis, capítulo 50, os irmãos de José pensaram assim: ele perdoou a gente por causa que o nosso pai estava vivo, mas agora que o pai morreu, ele vai se cobrar, ele vai se vingar da gente. Na mente dele estava isso. Então, versículo 15, capítulo 50, Gênesis 50, verso 15.
Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Então os irmãos pensaram, agora que o pai morreu, ele vai dar o trono. Versículo 17. Assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois te rogamos que perdoes a transgressão do servo de Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Então os irmãos mandaram o recado: ó José, perdoa a gente. O pai pediu para perdoar aquilo que a gente fez. Ó, o pai, antes de morrer, foi o último pedido que ele fez. Apelaram bastante, né, para o emocional dele, né? E olha a resposta dele, versos 18 e 19. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José falou assim: olha, não temo, eu não estou no lugar de Deus. José estava dizendo o seguinte: o único que tem o direito de se vingar e de fazer justiça é Deus. E se eu quero fazer justiça com as minhas mãos, ou se eu quiser me vingar, eu estou tomando o lugar de Deus. Só Ele tem esse direito, não cabe a minha vingança. E aí ele continua, versos 20 e 21. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Muitas pessoas têm a ideia errada do que é perdão. O pessoal acha que perdão é você não lembrar mais daquilo. José lembrava, falou: realmente, vocês fizeram mal me vender para o Egito. Só que aquilo não queimava mais no coração dele. Perdão não é amnésia, é eu pegar aquilo que fizeram contra mim e entregar na mão do juiz, o justo juiz que é Deus. José entregou na mão do juiz e falou assim: não cabe a mim me vingar de vocês, está na mão do juiz, é Deus que tem esse direito, e se eu quiser me vingar de vocês, eu vou estar tomando isso da mão de Deus. Quando a gente não quer perdoar alguém, é a mesma coisa que a gente dá um tiro na própria cabeça, achando que com os estilhaços a gente vai ferir a outra pessoa. Porque a gente está guardando aquilo no coração, aquilo está queimando, a gente tem raiva da pessoa, tem raiva da situação, e a gente não perdoa porque a pessoa não merece o perdão, mas a gente está prejudicando a nós mesmo. Porque o outro está lá, nem lembra de você, nem lembra do que fez, nem lembra do que você está sofrendo, e você se queimando com aquilo. Se você quer ser feliz por alguns segundos, vai lá e se vingue. Se você quer ser feliz para sempre, perdoe. E como que é que José conseguiria perdoar uma situação tão difícil? Porque assim, perdoar o cara, que na hora que você está jogando bola, o cara deu uma pegada em você ali, isso é fácil. Perdoar uma circunstância lá, o cara te fechou no trânsito, passou a raiva, acabou, você nem lembra daquilo. Agora, quando atacam o seu caráter, aí é mais difícil. Quando fazem algo que afeta a sua vida, ou afeta um filho seu, aí é mais difícil. As coisas, as feridas mais profundas, são mais difíceis de serem cicatrizadas. E tem coisa que é difícil perdoar. Nós humanamente temos dificuldade de perdoar, porque dói. José sabia que doeu. Ele não teve amnésia, mas ele conseguiu perdoar por alguns fatores. O primeiro, ele colocou na mão de quem resolveria a coisa, que é Deus. Está na mão de Deus. Segundo, ele reconheceu que no meio de tudo isso, Deus trabalhou a seu favor. Então, por mais que tenham feito mal contra ele, Deus é maior e reverteu aquilo em coisa boa. E terceiro, ele não só perdoa, mas ele estende a mão. Ele falou assim: olha, não se preocupem, eu não vou fazer nada contra vocês. E falou: e fiquem aqui que eu vou cuidar de vocês. Uma das formas que nos ajuda a perdoar é quando nós nos dispomos a fazer o bem para aquele que nos machucou. Tem um texto na Bíblia que fala assim: quando você faz o bem para aquele que faz mal para você, você amontoa a brasa sobre a sua cabeça.
Uma coisa que destrói o emocional das pessoas e destrói muitas vidas é o fato de a gente não conseguir perdoar. E quando a gente entrega na mão de Deus o nosso direito, quando a gente entrega na mão de Deus para que Ele resolva a situação e para que Ele mude o quadro, em vez de a gente tentar mudar, nós encontramos ali a força e o alento para prosseguirmos apesar da dificuldade. Tem coisas que nós vamos ter muita dificuldade para perdoar, e por isso nós precisamos colocar nas mãos de Deus e pedir: Deus, me ajuda a perdoar, porque eu não consigo. Mas vale a pena estender o perdão. Vale a pena a gente seguir o exemplo de Cristo. Lá em Efésios 4, eu vou só citar 4:32, fala assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Resumindo, eu precisei do perdão de Deus? E Ele perdoou? Quanto? Pouquinho ou totalmente? Então agora, como filho desse Deus, como alguém que quer imitar a Deus, que quer andar com Ele e fazer aquilo que Ele pede, eu vou também estender o perdão àquele que me ofende, àquele que me faz o mal, ou àquele que fez alguma coisa às vezes involuntário, ou alguma circunstância, porque tem horas que não é uma pessoa que a gente tem que perdoar, é alguma situação. Mas eu vou colocar e vou estender isso, porque meu Deus me perdoou, porque Ele me perdoou, eu quero também seguir o exemplo dele e perdoar. Eu quero terminar aqui. O povo de Israel estava no Egito, né, como escravo, começo de Êxodo, e Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá para o Egito livrar o povo. Moisés pergunta, fala: Deus, eu não vou conseguir. E Deus falou: eu que vou fazer, não é você. Eu vou te capacitar, eu vou te dar condições. E ele pergunta: qual o seu nome? E Deus responde: eu sou. E eu sou quer dizer o que? Deus é tudo aquilo que nós precisamos. E tem uns salmos que mostram exatamente essa verdade para a gente. Quem é Deus? Quem é o Deus que nós estamos procurando conhecer e agora procurando ter intimidade com Ele e andar com Ele? É aquele que é tudo aquilo que nós precisamos. Vamos no Salmo 23 e nós vamos terminar nesses salmos. Salmo capítulo 23. O verso 1 é muito conhecido: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Salmo 23, bem no meio da Bíblia. O livro de Salmos é bem no meio da Bíblia. Capítulo 23. Para quem tem a Bíblia traduzida pelo Figueiredo, vai dar um capítulo diferente, tá? Então, se o verso não estiver dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, vai lá um capítulo antes ou um depois e você vai ver que está lá dizendo. Mas quase todos têm a versão traduzida pelo Almeida aqui. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que uma ovelha precisa? Ela precisa de água, ela precisa de pasto, ela precisa de proteção dos lobos, dos leões, dos inimigos, ela precisa de direção para o caminho que ela vai seguir. E quando ela tem o pastor, ela tem tudo isso, porque é ele que leva para o pasto, é ele que leva para beber água, é ele que conduz pelo caminho, é ele que protege. Então, o que a ovelha precisa? Na verdade, ela precisa do pastor. E agora Deus faz essa comparação para a gente. E aí o salmista Davi, que foi pastor de ovelhas, ele traz essa comparação: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu preciso do Senhor na minha vida. Ele é o eu sou, Ele é tudo aquilo que eu preciso. E aí os próximos versos vão dizer o que não falta se a gente tem um pastor. O que não vai faltar na nossa vida se a gente confia nesse Deus, se entrega para Ele, se entrega aos cuidados dEle. O verso 2 então fala o quê? Alguém pode ler? Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Não vai faltar cuidado, não vai faltar o suprimento, as coisas necessárias. É o pastor que leva para pastos verdejantes, porque a ovelha é um animal muito inocente e acaba comendo qualquer coisa. O pastor tem o cuidado de levar ao pasto apropriado, onde não tem espinhos, onde ela não vai se machucar, onde ela não vai comer uma planta venenosa. Ele vai levar as águas tranquilas, porque se levar para as corredeiras, a corredeira leva a ovelha embora. Ou seja, o pastor vai cuidar dela nas suas necessidades básicas.
Então, se Cristo, se o Senhor, se Deus é o meu pastor, não vai faltar cuidado. Verso 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Tem algumas versões que traz restauro, que seria mais próximo do original. Muitas vezes o cuidado que nós precisamos não é comida, não é água. Muitas vezes é a nossa alma que está dilacerada pelos problemas da vida, pelas pancadas que nós levamos. É decepção com as pessoas, é decepção com circunstâncias, é a dor de um abandono, é os traumas do passado que nós carregamos. E aí a gente poderia ir em Juízes daria para a gente fazer um estudo maravilhoso sobre o que as pancadas da vida produzem na nossa vida e o que a graça de Deus transforma. Fala de um homem lá que ele era filho de um outro casamento, os irmãos zombavam, ele era humilhado por todo mundo. Fala de outro que estava com medo da guerra, escondido por causa do medo que ele sentia. E o que Deus pode fazer na vida da gente. Muitas vezes a nossa alma está dilacerada. Muitas vezes ela está num turbilhão de emoções. E muitas vezes a gente não consegue lidar com isso. A gente procura ajuda. Mas às vezes o horário não dá, não bate. Você vai ter que esperar 3, 4 dias, uma semana. E aí, como você sobrevive? Então, quando a Bíblia fala que Ele refrigera a nossa alma, nós podemos correr para Ele. Que Ele é aquele que pode tratar de dentro para fora. E trazer restauração para a alma que está dilacerada. E trazer refrigério para aquela alma que está turbulenta. Também fala que Ele refrigera a nossa alma e Ele traz direção para a nossa vida. Ele nos guia pelo caminho que devemos seguir. Muitas vezes nós pensamos, eu não vejo uma luz no final do túnel. Eu não sei o que eu devo fazer agora. Se eu tenho um pastor, Ele é aquele que traz cuidado, refrigério, restauração e traz direção para o meu viver. Versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Muitas vezes nós passamos por vales sombrios na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por momentos onde a dor é forte, onde o problema é real, o perigo é iminente. Realmente são coisas visíveis e coisas reais. E nós passamos por isso. E é nesses vales difíceis da vida que nós encontramos a proteção e o cuidado dele, mesmo na hora do vale. O mesmo Deus da montanha é o mesmo Deus do vale. O mesmo Deus das horas boas é o mesmo Deus que ajuda nas adversidades. A vara e o cajado consolam. A vara e o cajado eram usados para tirar da vala. O cajado tinha aquela curva e ele abraçava por baixo, ao ver ele tirava ela do buraco, ou para trazer para perto, ou para corrigir a direção. Ou seja, no vale escuro, no buraco que a gente for, ou no momento em que a gente está querendo pegar um trilho errado, é a vara e o cajado dele que vão me trazer para o trilho certo e me ajudar na minha conduta. Se eu tenho ele, não vai faltar proteção. Aí fala depois, preparas uma mesa, no verso 5, preparas uma mesa perante os meus inimigos, e o meu cálice transborde. Naquela época, quando havia a vitória de uma batalha, o exército inimigo ficava preso, numa jaula, amarrados ou como for, e o vencedor fazia uma grande festa na presença dos inimigos. Ou seja, ele está falando, quando ele é o meu pastor, quando ele cuida de mim, não vai faltar vitória para a minha vida. Às vezes eu estou precisando de vitória sobre um vício, às vezes eu estou precisando de vitória sobre a minha ira, sobre os meus pensamentos. Eu estou lutando com alguma coisa na minha vida, e Ele é aquele que pode me dar vitória, quando eu não consigo mais sozinho. Também não vai faltar bênção, o meu cálice transborde, ou seja, Deus abençoa a tal ponto, que não só enche o copo, mas Ele chega a transbordar. Então não vai faltar bênção dEle na minha vida. E aí, fala assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Ninguém é bom e misericordioso por natureza, é o andar com Ele. Lembra que Ele falou? Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. E aí fala, e aprendei de mim que sou manso e humilde. É caminhando com Ele, é andar com Ele, é na comunhão com Ele, que a minha vida é transformada. E aquele ser orgulhoso,
aquele ser que queria as coisas do seu jeito, agora ele começa a agir com atos de bondade, de misericórdia, com mansidão, com humildade. E por último, não vai faltar comunhão, estarei para sempre na presença dele. O que nós precisamos neste mundo é do pastor, o resto é consequência. Boa semana para todos.